Já parou para pensar se um livro pudesse, de alguma forma, interagir com quem está lendo? E se a explicação para isso não fosse mágica, mas ciência? Pois é exatamente nesse universo que a gente vai mergulhar hoje. Vamos desvendar a conexão incrível entre um livro de fantasia e o mundo maluco da física quântica. Olha só, este aqui é o Mebadon. À primeira vista parece uma história de fantasia comum, sobre um mago-dragão. Mas a promessa dele é o que o torna tão especial. Ele foi escrito, supostamente, para responder à consciência de quem lê. O prefácio já entrega um pouco do mistério. A citação diz o seguinte: este livro não começa quando você abre a primeira página. Ele começa quando algo em você aceita ser visto. Ou seja, a ideia é que ele não é só uma história, é um espelho. Tá, mas como é que isso funcionaria na prática? Então, vamos direto ao ponto. O tal do ingrediente secreto aqui não é nenhum feitiço, nenhuma tecnologia mirabolante. É um conceito que veio lá de um dos cantos mais estranhos e fascinantes da ciência: a física quântica. E aí fica a pergunta de 1 milhão, né? O que diabos um experimento de física que bagunça toda a nossa lógica tem a ver com uma história sobre dragões? Pode acreditar, a conexão não é só inteligente, é genial. Bom, tudo gira em torno de um experimento bem famoso, o da fenda dupla. Explicando de um jeito simples, ele prova que as partículas minúsculas que formam absolutamente tudo, como os elétrons, têm uma espécie de dupla identidade. Às vezes elas se comportam como bolinhas de gude, sabe? Partículas. Outras vezes como ondas na água. E o que define como elas vão se comportar é o mais surpreendente de tudo. O mais maluco é o seguinte: quando ninguém está espionando para ver por qual das fendas o elétron passa, ele age como uma onda, criando um padrão todo complexo do outro lado. Mas, no instante em que se coloca um detector para observar o caminho, pá, ele vira uma partícula e cria só 2 linhas retas. O simples ato de observar muda a realidade do que acontece. É bizarro. O físico Pascual Jordan resumiu isso de um jeito perfeito. Ele disse que a observação não apenas atrapalha o que está sendo medido, ela cria a medida. Em outras palavras, o observador não é só alguém assistindo de fora, passivamente. Ele é um participante ativo que ajuda a definir a realidade daquele momento. E é exatamente aqui que está a sacada genial do autor do Mebadon. Ele pegou essa ideia da física e aplicou na literatura, criando o que a gente poderia chamar de efeito do observador literário, onde o leitor é o nosso observador quântico. A proposta é que a história não é algo fixo, sabe, escrito em pedra. Ela existe em um estado de superposição, com infinitos significados e caminhos possíveis, como se fosse uma onda de potencialidades. E é a atenção consciente de quem está lendo que age como detector do experimento, fazendo todas essas possibilidades colapsarem em uma experiência única e pessoal. E isso não é só uma viagem nossa, não. Está escrito com todas as letras no livro. O prefácio diz que quem lê se torna coautor, não no sentido de corrigir frases, mas de escolher quais portas se abrem em você enquanto lê. Ou seja, cada leitura ativa uma versão diferente da história. Ok, a ideia é sensacional. Mas fica a pergunta, para que tanto trabalho? Por que usar um conceito tão complexo da física para escrever um livro? A resposta do autor é que essa é uma forma de driblar as limitações da nossa própria mente racional. Pensa só, a nossa mente lógica, que adora um passo a passo, é ótima, mas ela também atua como um filtro. Ela tem uma dificuldade enorme em lidar com paradoxos, com coisas que são opostas e verdadeiras ao mesmo tempo. E isso acaba limitando a profundidade com que a gente entende o mundo e a nós mesmos. Então, essa abordagem quântica tem 4 objetivos principais. Primeiro, passar por cima dos filtros da lógica usando o paradoxo para conversar direto com o nosso inconsciente. Segundo, nos treinar para abraçar a dualidade, essa ideia de que coisas opostas podem sim ser verdade. Terceiro, nos incentivar a juntar a razão com intuição e emoção. E por último, usar o poder das metáforas para explicar coisas que a linguagem do dia a dia simplesmente não consegue. É aqui que a coisa toda vai além do livro e vira uma ferramenta para a vida. Isso não é só um truque literário, é uma filosofia bem prática, na verdade. Na prática, o Mebadon se torna um campo de treinamento, uma academia para a mente. Ele usa esses conceitos quânticos para mostrar, de um jeito que dá para sentir, que o nosso foco consciente, o lugar onde a gente coloca a nossa atenção, tem o poder de moldar a nossa experiência da realidade, e não só a de uma história. E o epílogo do livro deixa a mensagem final, o grande estalo, de uma forma linda e poética. Onde pousa sua atenção, nasce uma ponte. A nossa atenção é a força que constrói a nossa realidade. E isso tudo nos leva a uma última pergunta.
que não é sobre o livro, mas sobre a vida. Fica a reflexão. Onde é que a atenção de cada um de nós está criando o nosso mundo exatamente neste instante?